Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Beef Point do Agrotalento e hoje é mais um conteúdo especial para você do Beef Point. E a pergunta, o tema de hoje é pecuária, economia e ecologia. Como juntar os três? É possível? Dá para fazer isso? E a resposta é sim, claro que é possível. E eu vou explicar por que eu acredito que é possível e por que eu vejo muitos exemplos disso acontecendo na prática, na realidade brasileira. Bom, primeiro, pecuária. Pecuária a pasto é uma agricultura de pasto em que você usa o boi ou a vaca ou o bezerro como uma sua colhedora, né? A sua máquina que colhe a sua agricultura é o gado. Né? Então você está num negócio de agricultura de pasto. E uma coisa muito interessante, uma pastagem de capim tropical bem manejada, ela pode ser positiva no balanço de carbono, ou seja, né, uma fazenda de capim, de pasto, de pastos tropicais bem manejados pode ser positiva no seu balanço de carbono, que é uma das grandes buscas, das coisas raríssimas de se encontrar em qualquer atividade econômica na questão de sustentabilidade. É que o sequestro de carbono é maior do que a exportação, né, o que a emissão. Isso é uma coisa muito interessante que pouca gente fala, que tem muita gente acho que até que quer esquecer, que quer fingir que não existe, mas é realidade, né? Uma fazenda bem tocada de pecuária a pasto sequestra mais carbono do que emite. E isso é uma coisa incrível que a gente tem que celebrar, que a gente tem que reconhecer, que a gente tem que bater palma. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Bom, tem uma outra coisa. Só que você precisa ter manejo, precisa ter eficiência, você precisa ter produtividade. Tem muitos especialistas aí que entendem de pasto muito mais do que eu, né? Nem é muito difícil entender mais do que eu de pasto. Eu estou pensando aqui em inúmeras pessoas que eu conheço, que eu admiro muito pela sua expertise na questão de manejo de pastos no Brasil. Mas a gente tem que pensar, né, que essa questão de preservação e de produção, elas podem andar juntas pelo seguinte ponto. Quando você aumenta a produtividade do seu pasto, geralmente você aumenta a produção, você aumenta a lucratividade e você aumenta a sustentabilidade. Por que isso? Porque quando você tem melhores pastos, você tem mais controle de erosão, você tem mais preservação da água, né? Com melhor pasto, com melhor manejo, né? Você tem melhor desempenho animal e esse melhor desempenho animal ele gera mais produtividade, melhores índices de reprodução, maior ganho de peso. Com isso, o seu negócio ele é mais produtivo, mais lucrativo, você preserva mais, você sequestra mais carbono e você ainda produz carne de mais alta qualidade. Se você está vendo o que eu estou olhando aqui para baixo, eu estou com o meu caderno aqui com várias anotações de coisas interessantes sobre esse assunto e eu estou dando uma olhada aqui de vez em quando. E aí, o que a gente vê é que pecuária, economia e sustentabilidade podem andar juntos no que a gente chama de uma relação ganha-ganha-ganha. Né? É possível, eu conheço poucas atividades em que dá para você juntar essa questão de sustentabilidade com economia, com lucratividade de uma forma tão bonita e tão incrível como na pecuária a pasto, em especial a pasto, porque você está num negócio de buscar eficiência, de buscar produtividade. Quando você produz mais, você consegue fazer um animal ganhar mais peso. Quando ele ganha mais peso, ele dilui a energia de mantença, que é quanto que ele precisa comer, se alimentar para simplesmente se manter vivo. Quando você está com um ganho de peso maior, você está diluindo esse custo de mantença. Então tem uma série de vantagens, né? Ainda que você abate o animal mais cedo, então você tem uma carne de mais qualidade em tese. Então tudo isso são coisas para a gente analisar, então é muito possível. Quando alguém fala de pecuária que não dá para fazer sustentabilidade, é porque a pessoa está mal informada. Tem muitos e muitos casos aí, diferentes lugares do Brasil, do Rio Grande do Sul ao Pará, eu conheço exemplos bacanas de pessoas, de fazendas, de projetos que fazem pecuária sustentável e lucrativa ao mesmo tempo. Né? Então, e quando eu penso em sustentabilidade, quando eu penso também em pecuária, duas coisas que me chamam muito a atenção, que são muito parecidas, que é, primeiro, é uma visão de longo prazo. Quando você vai pensar em sustentabilidade de qualquer negócio, uma das coisas chaves é você pensar, isso aqui vai durar no longo prazo, isso aqui vai se sustentar no longo prazo. E pecuária é um negócio de longo prazo por essência, por natureza. Então, quando você olha, quando um bom produtor, um bom pecuarista que está no negócio no longo prazo, ele tem que ter uma visão sustentável para poder se manter nesse negócio, até porque a base de uma fazenda, o maior ativo de uma fazenda é a própria fazenda, é a própria terra. E uma fazenda com erosão, uma fazenda sem água, uma fazenda com rio assoreado não vale nada, né? Não consegue produzir. Então fica atento que é muito possível e quem é bom em produção e quem está olhando no longo prazo
está cuidando desses pontos todos, né? Então é possível sim produzir e ser sustentável ao mesmo tempo, e na verdade é a maneira que é possível fazer. E uma outra coisa que eu vejo que é parecido em pecuária, com pecuária de qualidade, com pecuária bem feita, com sustentabilidade, além de ter uma visão de longo prazo, você tem uma visão mais ampla, você olhar todo o cenário, porque em pecuária tem muita coisa que influencia a pecuária, né? Você tem fatores internos na fazenda, você tem clima, você tem tipo de pasto, manejo, sistema, bem-estar animal, a genética, tem uma série de fatores, e a sustentabilidade também é uma questão de você olhar de uma forma mais ampla, não só quanto que faturou, quanto que lucrou, mas você olhar uma questão de longo prazo, você olhar quais outras variáveis que você pode estar afetando e que vão influenciar positivamente ou negativamente no seu negócio. Por exemplo, se tem um negócio que aumenta muito a produção, mas acaba com a sua fazenda, não é bom nem para pecuária, nem para sustentabilidade. No caso, vou dar um exemplo muito simples. Erosão, por exemplo, não é uma coisa que ninguém não quer isso. Então, fica muito presente que a pecuária, você está num negócio de produzir e, ao mesmo tempo, você está num negócio de preservar o seu ativo, que é a fazenda, que é a terra, mantê-la produtiva, mantê-la eficiente, mantê-la preservada, né? E uma fazenda produtiva é uma fazenda preservada. Então, a minha resposta é sim, claro que dá para juntar pecuária, economia e ecologia, né? Se você gostou desse material aqui, eu quero te convidar a comentar aqui embaixo. Se você não gostou, também pode comentar, né? Não tem problema. Né? Comenta aqui embaixo com uma ideia, com uma sacada, com uma pergunta, com uma sugestão. Segundo, comenta aqui embaixo, marca algum amigo seu que pode se beneficiar desse conteúdo. E terceiro, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com a sua rede, por e-mail, por Facebook, por onde você preferir, né? Eu sou o Miguel Cavalcante, do Beef Point, do Agrotalento, e o Beef Point é o ponto de encontro de quem faz hoje a pecuária do futuro. Lembrando que o futuro a gente faz hoje, a gente não faz amanhã, né? E um abraço para você, parabéns por estar aqui se atualizando, se mantendo informado e buscando mais informação. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse tipo de assunto. Eu sou uma pessoa apaixonada por pecuária, por carne e por negócio. Um abraço e até a próxima.